tudo bem? Eles conseguiram, filha! O problema não é a químio, é essa minha alergia ao medicamento. Eles não estão achando solução. Eu fui hoje na sua indicação. E o médico disse que eles vão pesquisar, que vão fazer de tudo. A gente vai cuidar de você. Agora é esperar e torcer, né? Ana, conseguimos. Encontramos uma alternativa. Eu não acredito. Mais importante do que ser o maior grupo de oncologia da América Latina é ser a melhor companhia na sua jornada. Oncoclínicas. Sua vida. Nossa vida. Boa tarde. Good afternoon. Now I'd like to start with Block 7 of breast meat with the top descaling axillary surgery that includes illustrious speakers. So before introducing all of them, I'd like to congratulate Dr. Henrique Lima in the name of the Minas Gerais Regional Unit and the Brazilian Society of Mastology for organizing this event. So to introduce the results, E falar sobre implementação na prática clínica, teremos o Dr. Thorof Reimer, que ele é investigador principal do INSEMA e é diretor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de Rostock, na Alemanha. A seguir, assistiremos à aula da doutora Clara Park, com o tema das diretrizes da ASCO para a biópsia do linfonodo sentinela. Ela é Associate Surgeon da Divisão de Cirurgia da Mama e diretora de pesquisa Breast Surgery Network Sites do Dana-Farber Cancer Institute e Harvard Medical School. Cancer Virtual Meeting in Brazil. Então, esse reencontro no Brasil é um prazer estar aqui. Meu nome é Thorof Reimer, sou membro do Breast Center na Universidade de Rostock, na Alemanha, na parte norte da Alemanha. O tema da minha palestra hoje é o estudo INSEMA, os resultados e implementação na prática clínica. Aqui vocês vão ver os meus conflitos de interesse. Eu sou um PI do Estudo INSEMA e o financiamento foi dado pelo German Cancer Aid, que é uma fundação de câncer alemão. Nós temos dois cenários para a omissão da biópsia de linfonodo sentinela em pacientes com câncer mamário inicial. Eu vou falar somente sobre o início para os pacientes com cirurgia conservadora da mama, de acordo com os resultados dos estudos SOUND e INSEMA. Aqui vocês vão ver um resumo dos estudos em andamento para evitar cirurgia axilar e a biópsia logo no início do tratamento. Como foi feito durante em março de 2023, depois publicado. No caso do SOUND, os resultados do INSEMA foram apresentados em dezembro de 2024 e publicados no mesmo dia, e esperamos poder esperar os resultados do estudo holandês BOG 2013 a 8, com desfechos provavelmente a serem apresentados em dezembro de 2025. Também esperamos dados do estudo Nautilus e do estudo Venus. Pacientes para o estudo Venus já estão todas incluídas. Aqui vocês vão ver um resumo das características dos resultados do estudo SOUND e INSEMA, utilizando um slide básico para as diretrizes atualizadas da Alemanha apresentadas online. Vocês conseguem encontrar esse slide utilizando esse endereço aqui. E SOUND e INSEMA compararam a biópsia de linfonodo sentinela com não biópsia em pacientes com cirurgia conservadora de mama primária. O estudo SOUND estava aberto para pacientes com tumor de até 2 centímetros, e o estudo INSEMA foi para pacientes com tumores de até 5 centímetros. O desfecho principal foi sobrevida livre de doença em 5 anos no estudo SOUND, nenhuma diferença entre os braços de estudo. No caso do estudo INSEMA, foi
livre de doença invasiva em 5 anos, com nenhuma diferença entre os braços do estudo, com ou sem a biópsia do linfonodo sentinela. É interessante, o Sound investigou pacientes recrutados com um índice de proliferação mais alto e graduação de tumor maior, e índice Ki-67 maior comparado ao estudo em cima. Aqui vocês vão ver um slide para as diretrizes alemãs atualizadas para a indicação da biópsia de linfonodo sentinela. A biópsia de linfonodo sentinela ainda é o procedimento padrão para pacientes com tumores estágio 1 e 2, com um nível de recomendação mais, e uma cruz só de recomendação para pacientes com estágios mais elevados de tumor. Nesse ano também temos a opção de omitir a biópsia de linfonodo sentinela em mulheres na pós-menopausa, com idade de mais de 50 anos, antes da operação de tumor de até 2 centímetros, com HER2 negativo e graduação baixa ou intermediária, de acordo com os resultados do Sound em cima. E a recomendação de uma cruz, houve uma discussão sobre aqui na recomendação, ou 2 cruzes de recomendação, mas uma pequena maioria votou a favor de apenas uma cruz aqui para nível de recomendação, porque houve preocupação com relação à positividade de linfonodos sentinelas e o impacto clínico, no caso das decisões pós-operatórias. Utilizando esses critérios, para a omissão da biópsia de linfonodo sentinela, teremos uma taxa esperada de macrometástases na biópsia de 10%, de acordo com a análise em cima. Desfecho principal foi apresentado aqui no último Congresso de Santo Antônio, no último simpósio. Esse é o slide principal, mostrando o desfecho, o ponto final, o desfecho primário, 5 anos de sobrevida. Vocês vão ver que não há diferença entre a biópsia de linfonodo sentinela e a não biópsia do linfonodo sentinela após o follow-up imediato de 6,1 anos. E se vocês olharem a margem superior de intervalo de confiança de 95%, essa margem superior claramente está abaixo da margem de não inferioridade de 1,271 nos protocolos. E se analisamos o desfecho também, a intenção de tratar também positivo dentro dessa análise. Eu acho que o desenho do estudo do ensaio INSEM é bem conhecido. Recrutamos mais de 5.000 pessoas na Alemanha e na Áustria, e a primeira randomização foi feita entre a ausência de biópsia de linfonodo sentinela e a biópsia, e porque numa alocação de 1:4, porque queríamos ter mais pacientes no lado à direita para candidatos para a segunda randomização, no caso de 1 a 3 linfonodos envolvidos. Então, teríamos uma segunda randomização, 1:1, com a dissecção, com esvaziamento axilar e a biópsia de linfonodo sentinela isoladamente, numa taxa de 1:1 em relação a isso. Aqui vocês vão ver o fluxograma, e a principal razão para exclusão seria mastectomia secundária ou retirada do consentimento, e a exclusão onde a falta de ou se houvesse radioterapia não de acordo com o braço randomizado. Se olharmos os relatórios para a biópsia, o procedimento padrão de biópsia de linfonodo sentinela, vocês vão ver os resultados com pacientes com micrometástases, 3,4%, e a taxa 11,5% para pacientes com linfonodos sentinelas biopsiados positivos. Essa taxa de 1,5% claramente está abaixo
da taxa esperada de 25% de nódulos de linfonodos positivos quando calculados inicialmente no plano estatístico. Aqui vocês vão ver as características básicas do protocolo INSEMA na população, sem diferenças entre os braços. Idade mediana 62 anos, alinhado com a idade mediana da população geral de câncer mamário na Alemanha. Os sítios pré-operatórios, tamanho dos tumores nos sítios pré-operatórios é de 2 centímetros ou menos, pacientes com mais de 2 centímetros. Nesse grupo, na mamografia, estão subrepresentados no ensaio enzima, ou INSEMA, aliás, desculpa. E aqui nós podemos ver a graduação e o subtipo é o HER2 negativo, hormônio, receptor de hormônio positivo, 95% de todos os pacientes, significando que não temos dados para pacientes HER2 positivos ou pacientes com carcinomas triplo negativos. Os desfechos principais estão bem equilibrados entre os braços do estudo no ensaio INSEMA, particularmente se vocês olharem a recidiva distante, nenhuma diferença entre os braços, 2,7%, também com e sem biópsia de linfonodo sentinela, é esperado. A taxa de recidiva acelera um pouquinho mais alta, com aquela sem cirurgia, 1,0 vezes 0,3%. Mas se olharmos os números absolutos, as diferenças são bem pequenas. E olhamos aqui no Forest Plot, não há diferenças entre subgrupos com relação à idade, utilizando o corte de 65 anos, e nenhuma diferença com relação ao tamanho do tumor da cirurgia, utilizando o cutoff de 2 centímetros, e impacto potencial da graduação mais elevada de tumor com benefício para pacientes com relação a questão de 5 anos, dependendo da presença ou não da biópsia do linfonodo sentinela, nenhuma desvantagem para pacientes com carcinoma lobular invasivo, no caso de não haver biópsia de linfonodo sentinela. A conclusão do estudo INSEMA pode aparecer aqui, é positivo, analisando o desfecho em pacientes com tratamento conservador da mama, com relação também à biópsia de linfonodo, Na ausência da biópsia de linfonodo, todos os pacientes tiveram uma sobrevida muito boa de 96, quase 97, comparado com 98% em 5 anos, com e sem biópsia de linfonodo sentinela. E isso, então, significa um conceito de descalonamento adequado para pacientes nesses critérios, em pacientes com 50 anos ou mais, com a graduação de tumor de grau 1 e 2, HR positivo, HER2 negativo e tumor pré-operatório, medindo até 2 centímetros. A diretriz ASCO atualizou as suas diretrizes com relação à biópsia de linfonodo sentinela em câncer mamário inicial. Pacientes com essa recomendação estão alinhados com as conclusões do INSEMA em relação a quando não se deveria recomendar a biópsia de linfonodo sentinela rotineiramente em pacientes selecionados. E com relação ao impacto clínico da ausência de biópsia de linfonodo sentinela, e em termos das abordagens pós-operatórias, há uma sobreposição com as outras formas de descolamento. No caso da radioterapia, se há radiação apenas parcial da mama, isso só em pacientes com status comprovado de linfonodo sentinela negativo. Também na omissão de radioterapia após cirurgia conservadora de mama, somente temos só dados em pacientes que têm biópsia negativa de linfonodo sentinela, só dados comprovados. Então, em termos da quimioterapia, não há sobreposição e tratamento anti-HER2 é indicação para ICPI. Mas há um debate em relação
a ausência de informação de linfonodo sentinela e o tratamento endócrino combinado com o CDK4, os inibidores de CD4/6, que está disponível para de vocês, porque esperamos a taxa de 10% de positividade de linfonodos na coorte de escalonamento sem a biópsia de linfonodo sentinela. Discutindo isso, então, nós temos que manter em mente o estudo NATALEE, que é a base para outras avaliações, recrutando pacientes de alto risco com taxa de quimioterapia de mais de 85%, comparando ao INSEMA ou ao SOUND, que seriam uma população de baixo risco. Então, aqui são dados aliás, populações muito diferentes, e na discussão nós temos que falar sobre o número necessário para diagnosticar e para tratar. Nós temos, no momento, uma ideia de benefício de 5% no estudo NATALEE. Isso significa que você precisa fazer 200 biópsias de linfonodo sentinela para evitar uma recidiva invasiva. Esses números, o número de necessário para tratar, de 1 para 200, é maior do que o número aceitado para tratar, de 1 para 30, 1 para 40, mesmo no contexto oncológico. E, por fim, discutimos a melhoria da qualidade de vida e a menor incidência de complicações de longo prazo no braço da ausência de biópsia de linfonodo sentinela, de acordo com esses dois aplicações do INSEMA. Aqui é um resumo, aliás, pelo editorial do New England Journal of Medicine, com relação às complicações de longo prazo de cirurgia, no caso, ausência de cirurgia comparado ao grupo de biópsia de linfonodos sentinela, particularmente a taxa de linfedema, é uma diferença moderada, mas significativa entre os dois grupos, a ausência e a presença de biópsia de linfonodo sentinela. Então, na conclusão do estudo INSEMA, utilizando esses critérios para omissão, para evitar a biópsia de linfonodo sentinela, nesse contexto, vocês vão ter que discutir, é importante discutir a taxa de macrometástases detectadas de 10%. É preciso discutir isso com o paciente para avaliar a questão de risco-benefício e, utilizando esses critérios, há uma sobreposição com a população de rastreamento para os programas de detecção precoce de câncer de mama. Na Alemanha começa com a idade de 50 anos e é bem conhecido que a população tem um prognóstico ótimo e, portanto, devemos evitar o excesso de tratamento cirúrgico nessa coorte de pacientes. E, por fim, eu quero convidar vocês para o próximo simpósio de câncer mamário em Santo Antônio, em dezembro de 2025. Lá apresentaremos os resultados do segundo estudo INSEMA, randomizado para pacientes com micrometástases, na apresentação que faremos lá nesse evento, na quinta-feira de manhã. E, mais uma vez, quero dizer obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado pela oportunidade de discutir as diretrizes para a biópsia de linfonodo sentinela. Não tenho conflitos de interesse. Desenvolvemos essa ideia como uma atualização às diretrizes anteriores da ASCO. Eram principais 6 questões que endereçamos, mas as 2 principais que vamos discutir na palestra hoje são as seguintes: a biópsia de linfonodo sentinela pode ser omitida em pacientes selecionados, e como o tratamento de radiação sistêmica, como as decisões para isso são impactadas pela omissão de biópsia de linfonodo sentinela. Primeiro, podemos omitir a biópsia de linfonodo sentinela? Essa pergunta se baseou nesses 2 ensaios que recentemente foram publicados, o ensaio CLOWN e INSEMA. No SOUND, isso aqui é um estudo fase 3 prospectivo, randomizado, se a omissão da biópsia de linfonodo sentinela seria equivalente no caso da biópsia nesses critérios. O desfecho era sobrevida livre de doença em 5 anos.
Então, as mulheres foram alocadas de forma randomizada para biópsia ou ausência de biópsia de linfonodo sentinela. Como vocês podem ver, a recidiva foi muito baixa, 0,4%, em termos de recidiva axilar, e sobrevida livre de doenças chegando a 98% nos dois grupos. Então, o SOUND, os pacientes do SOUND, aparecem aqui, a maior parte dos pacientes tinham mais de 50 anos de idade, a maior parte dos pacientes estavam na peri ou pós-menopausa, histologia ductal grau 1 a 2, poucos com grau 3, e a maior parte dos pacientes tinham câncer luminal HER2 negativo. Da mesma forma, no estudo INSEMA, esse estudo também avaliou o papel da biópsia, da omissão da biópsia de linfonodo sentinela. Eu sei que há outra palestra sobre isso especificamente, mas houve randomização adicional e os pacientes fazendo as biópsias com linfonodo positivo, haveria uma nova randomização para um outro grupo nesse estudo. E, nesse caso, acho que foi entre quase 900 para cada grupo. E o estudo permitia tumor de até 5 centímetros. Depois de um follow-up mediano de 6,1 anos, de novo, semelhantemente ao estudo SOUND, a sobrevida de 5 anos de doença foi muito favorável para os dois grupos. Ao comparar as populações entrando no estudo SOUND e o estudo INSEMA, os dois grupos, a idade mediana foi em torno de 60 anos, o tamanho do tumor 1,1 em média, e a maior parte dos pacientes nos dois estudos eram ER positivos e HER2 negativo. Depois do ultrassom negativo axilar, o que acontecia? A taxa de biópsia negativa foi semelhante em dois grupos, 84%. Nos dois grupos, a possibilidade de ter uma doença PN1, ou seja, 1 a 3 linfonodos positivos, após o ultrassom, era de em torno de 11 a 13%. É importante que ter PN2, ou seja, mais de 4 linfonodos positivos, foi menor do que 1%. Nenhum dos dois estudos tinha protocolo específico realmente para avaliar a taxa de ultrassom negativo, falso negativo. Podemos resumir que a taxa de falso negativo axilar no ultrassom é de mais ou menos 15% dos dois estudos. E eu quero lembrar vocês que a taxa de falso negativo não é 0% da biópsia de linfonodo sentinela, varia de 5% a 10%. Então, poderia-se dizer que talvez, será que esses 5% adicionais são necessários quando a sobrevida livre de doença não importa? É diferente, aliás, é igual nos dois grupos. Então, na diretriz ASCO, concluiu-se que nesses pacientes pode-se omitir a biópsia de linfonodo sentinela. Mulheres na pós-menopausa, idade de 50 ou mais, doença ductal carcinoma unifocal invasivo com tamanho de tumor menos ou igual a 2 centímetros, grau tumoral 1 ou 2, de acordo com Nottingham, e os pacientes que vão receber o tratamento adjuntivo é R positivo e HER2 negativo. Se não houvesse linfonodo suspeito no ultrassom, todos os pacientes fazem cirurgia de conservação mamária. Há muitas ressalvas com relação à idade e radioterapia, que depois eu vou descrever. Então, com base nos estudos SOUND e INSEMA, é seguro omitir a biópsia de linfonodo sentinela após um ultrassom axilar negativo no câncer de mama inicial, mas há várias ressalvas. E vem a segunda pergunta, que tem a ver com o tratamento sistêmico de radioterapia qual o impacto da biópsia de linfonodo sentinela. Primeiro, vamos falar sobre seu impacto no tratamento de radioterapia adjuvante. A omissão da radiação vai de acordo com esses dados, onde a radioterapia em pacientes mais idosos foi omitido com tamoxifeno ou tamoxifeno mais radioterapia. Pacientes tinham mais de 70 anos com tumores ER positivo pequenos. Curiosamente, 63% dos pacientes nesse estudo não fizeram cirurgia axilar, que foi onde parte da omissão nessa faixa etária surgiu. Olhando os dados com relação à radioterapia, não há diferença de sobrevida geral
Entretanto, a recidiva loco-regional favoreceu a radioterapia e algumas das razões pelas quais alguns dos pacientes tinham mais de 70 anos que haviam omitido a cirurgia axilar, ainda assim faziam a radioterapia. Com relação à omissão da radioterapia, numa coorte mais recente, temos os dados do PRIME 2. Esse estudo avaliou pacientes com mais de 65 anos com pequenos tumores ER positivos, HER2 negativos, e os pacientes foram randomizados para radioterapia com terapia endócrina versus tratamento endócrino isoladamente. Aqui vocês vão ver com base na idade e o tamanho do tumor, e a doença N0 se sobrepõe aos pacientes representados no SOUND e no INSEMA. No PRIME 2 não houve diferença em termos de risco de recidiva local pela omissão da radioterapia. Para complicar as coisas, com relação à radioterapia, existe a irradiação parcial de mama. O INSEMA necessitava da irradiação da mama inteira, e no SOUND também o protocolo indicava que a paciente deveria fazer radioterapia da mama completa, mas um grupo dos pacientes foram submetidos à irradiação parcial de mama. 10% dos pacientes receberam 21 Gray e outro grupo, 4, 5% dos dois braços, receberam uma taxa de 12 Grays intraoperatório, com irradiação hipofracionada da mama inteira. No caso, trata-se também a área adjacente à parede torácica e axilar. E nesses registros de 273 participantes do grupo INSEMA, 50% receberam pelo menos 80% da dose de radioterapia, que supõe-se que seria curativo para a doença de baixo volume, mas a radioterapia incidental não vai ter um papel terapêutico nos pacientes do grupo SOUND e INSEMA. 85% dos pacientes que nós vimos, em última análise, não tinham envolvimento patológico de linfonodos. Para complicar ainda mais, a irradiação parcial em mamas é recomendada para pacientes com doença inicial em pacientes com mais de 40 anos, grau 1 e 2, ER positivo e tamanho de tumor menos de 2 centímetros. Vocês vão se lembrar que essas diretrizes da ASCO têm uma sobreposição com a população do SOUND e do INSEMA, que acabamos de descrever. E, por isso, a questão de omissão da biópsia linfonodo sentinela precisa ser considerada nessas discussões, particularmente nessas diversas formas de omissão. E com relação ao teste DX de oncotipo DX, na ausência de biópsia linfonodo sentinela, para tomar as decisões. Sabemos que o status linfonodal e tratamento sistêmico em doenças HR positivo e R2 negativo em mulheres na pós-menopausa é direcionada mais para um tipo do que para o tipo de quimioterapia. O status de linfonodos não é o determinante primário de tratamento sistêmico nessa população. E linfonodos não testados não vai ser utilizado. Linfonodo negativo, e só para demonstrar isso mais uma vez, que a recidiva não muda com base no status linfonodal. E em doenças sem linfonodos envolvidos, a taxa de recidiva foi 11 no score e a taxa ainda seria 11. Então, o score de oncotipo pode ser definido em pacientes sem avaliação linfonodal axilar, e isso pode ser utilizado para tomada de decisões de tratamento adjuvante sistêmico. E esses novos fatores, esses inibidores de CDK4/6, temos dois ensaios, o Monarchy e o Natalie, para o Clip, demonstrando o benefício desses inibidores em pacientes com R positivo e R2 negativo. O critério Monarchy é diferente comparado à população que estávamos discutindo aqui com relação à biópsia de linfonodo sentinela. Ou tinham uma carga linfonodal elevada, ou doença com ter grau 3 ou doenças de linfonodos, aliás, de nós maiores, de tumores maiores. E no caso do ribociclib, ou o paciente tinha um estágio anatômico 3 ou 2AB, significando doença linfonodal positiva. Na população linfonodo negativa, o paciente tinha tumor, ou pacientes tinham tumores maiores que 5 centímetros, ou tamanho de 2 a 5, com grau 3, ou um score de oncotipos elevado, um KI 67 alto. Então,
Há argumentos que pode ser necessário a informação linfonodal, porque se o paciente tem um tumor de menos de 2 centímetros, mas tem linfonodos positivos, poderia ser elegível para um desses tratamentos. Mas eu acho que aqui no caso há o risco de sobretratamento, porque a maior parte dos pacientes que o Natalie incluiu tinha doença anatômica estágio 3, muitos poucos com o estágio anatômico 2. Então, o estagiamento, levando até o estágio anatômico, é o que aconteceu aqui. É importante lembrar que ter doença N2 nesses ensaios era menos de 1%, tanto no SOUND quanto no em cima. Na diretriz ASCO, concluímos que a biópsia linfonodo sentinela pode ser omitida em pacientes selecionados e o critério de seleção aparece aqui e sempre deve ser considerado com tomada de decisão multidisciplinar e decisões compartilhadas. Então, pacientes na pós-menopausa, mais de 50 anos, doença unifocal invasiva com menos de 2 centímetros, Nottingham grau 1 e 2, receptor hormonal positivo, ER2 negativo, e esses pacientes vão passar por setorectomia e falamos das ressalvas com relação à radioterapia adjuvante depois. Se o tratamento adjuvante seria omissão de radioterapia ou irradiação parcial versus irradiação da mama completa. Pacientes não têm linfonodos suspeitos no ultrassom axilar ou se apenas um linfonodo estaria ali e que seria também concordante da biópsia com os achados de ultrassom. E há outro fator aqui para lembrar a plateia de que em alguns pontos se utilizam a ressonância maxilar para avaliar isso e que no caso do ensema não se obriga a uma ressonância. E se vai ser utilizado para avaliação axilar, isso vai depender muito do protocolo da instituição e até que ponto a ressonância vai de fato avaliar a axila. Então, eu sugiro que cada um utilize seu protocolo. Sobre tudo isso está a importância das discussões multidisciplinares e tomada de decisões compartilhadas. Então, há ressalvas com relação ao tratamento adjuvante, particularmente com radioterapia. Então, encorajo o grupo, os clínicos, a discutir esses dados com seus pacientes no grupo multidisciplinar, antes da decisão. Um dos estudos, esse estudo conduzido até aqui no Brasil, inclusive, e alguns outros estudos concluídos em outros países estão acontecendo atualmente que vão nos ajudar a abordar e confirmar, com certeza, os resultados desse estudo em cima. Nenhum desses esforços não foram únicos. Aqui nós temos uma lista do comitê composto de um grupo multidisciplinar, como vocês veem aqui, e foi um esforço muito internacional e agradeço todos os membros aqui que contribuíram, incluindo nossos assessores internacionais, incluindo o ASCO, a Sociedade de Oncologia Cirúrgica e também Comitê de Medicina Avançada, medicina baseada em evidência por suas contribuições. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Thorold Reimer e também à Dr. Clara Park, não apenas pela brilhante apresentação, mas também por essas publicações tão importantes para a nossa prática clínica na mastologia. Muito, muito obrigada. E agora para o debate, eu gostaria de apresentar, na verdade, primeiramente, o Dr. Cristóvão Pinheiro Barros, que é mastologista do IPSENG, mastologista do Hospital Felício Roxo e sócio titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Apresento também o Dr. Rodrigo Cunha Guimarães, que é médico oncologista do Grupo Oncoclínicas e mestre em oncologia pela Universidade de Convido também o Dr. Alexandre Vasconcelos Alvim Ambrósio, que tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência médica pela C. Camargo Cancer Center e é coordenador da radioterapia do Instituto Horizonte e do Instituto de Oncologia e Ciências Médicas. E por último apresento a Cristiana Buzelin Nunes, que ela é patologista e citopatologista, doutora em patologia pela UFMG, professora associada de patologia no curso de medicina da UFMG e especialista em patologia mamária. Então, para começar o nosso debate, eu gostaria de convidar o Dr. Cristóvão para fazer a primeira consideração. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora
pelo convite de estar aqui. É sempre muito bom estar debatendo ciência com quem produz ciência, né? O principal membro nosso aí que coordena, atual presidente da nossa Sociedade Regional de Mastologia, Dr. Henrique, ele conseguiu rapidamente transformar o Brett Smith em um congresso que hoje, sem dúvida alguma, está entre os 5 melhores aqui do Brasil, né? Eu queria fazer algumas colocações em relação à questão da omissão do linfonodo sentinela. A gente no Brasil, nós mastologistas no Brasil, a gente recebe pelo que a gente faz, pelo que nós produzimos. Então, quando a gente quer omitir um tratamento cirúrgico, nós estamos tirando o nosso rendimento. Nem por isso nós vamos deixar de exercer a melhor medicina para os nossos pacientes. Eu sou francamente favorável a escalonamento. Quem me conhece sabe que eu, né, raramente vou indicar um esvaziamento, sou contra o esvaziamento axilar. E eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para o doutor Torres, com comentários também da doutora Clara Park, em relação, a gente teve um percentual muito pequeno de pacientes que eram inicialmente clinicamente acima de 2 centímetros, né, nesses pacientes. E também um percentual pequeno de pacientes abaixo de 50 anos de idade. Quando você vai observar do ponto de vista patológico, aumenta um pouco o número de T2, de tumores T2, para 20%. A gente vê que pela diretriz da ASCO, o ponto de corte foi considerado 2 centímetros, que é o que foi adotado pelo SALT. Normalmente existem estudos que definem conduta para a gente, né? Esses 2 estudos, o SALT e o ZEMA, são deles. Na sua rotina diária, doutor, com o paciente na sua frente, o ponto de corte, o cutoff que você está adotando para a omissão, 5 centímetros ou 2 centímetros? Porque a gente vê que o benefício também ocorreu, não teve diferença nas pacientes com tumores maiores que 2 centímetros, mas o N era muito pequeno desses pacientes. É isso que eu gostaria de comentar. Thank you for your question. Muito obrigado pela sua pergunta tão importante. Eu acho que discutir tamanho de tumor pré-operatório, a gente tem que usar o limite de 2 centímetros. Se você tiver paciente com tumor pré-operatório acima de 2 centímetros, provavelmente nós não temos dados suficientes, porque 90% e 100% foram recrutados com tumor pré-operatório abaixo de 2 centímetros. Agora, se você tiver um caso, algumas vezes, você tem um tamanho pré-operatório de 18 milímetros, e aí você faz a cirurgia conservadora da mama, e no relatório lá da patologia tem um tamanho tumoral PT2 com 23 milímetros de tamanho final do tumor, aí nós estamos discutindo isso, e aí a gente tem já dados suficientes, porque o estágio T2 patológico do tumor foi de 20%. Isso significa que quase 1000% teve um tumor PD2, PT2, já temos vários dados de tamanho de tumor com 1 ou 2,1 milímetro até 3 centímetros. Então, nesse caso, na nossa instituição, nós não vamos fazer uma biópsia de linfonodo sentinela em segundo estágio se o paciente pré-operatório está 18 milímetros e o relatório patológico final foi com 23 ou 24 milímetros. Nós temos dados suficientes já do ensaio clínico em cima. E acrescentando a isso, se eu puder, acrescentando a isso, eu acho que na nossa prática também é muito útil levar esses casos para a reunião do grupo multidisciplinar, discutir com os radiologistas da radioterapia, da oncologia, e também tentar prever a positividade do linfonodo sentinela nesses casos borderline, para tentar entender qual é a probabilidade pré-teste para ter essa positividade do linfonodo sentinela. MD Anderson e outros centros
tem nomogramas publicados online para tentar estimar, então, a probabilidade de positividade de linfonodo sentinela, e nós vemos com o aumento do tamanho, a probabilidade também aumenta discretamente. Então, essa informação pode ser útil para tentar chegar a essa decisão. E eu agora gostei muito do comentário feito anteriormente, que enquanto cirurgião, doutor Barros, mesmo aqui nos Estados Unidos, talvez até mais, a gente recebe pela cirurgia que a gente faz, né, dos planos de saúde, baseado na cirurgia que é feita. E Galo, eu gostei do seu comentário, que essa é uma das barreiras que são levantadas, principalmente aí com pacientes acima de 70 anos de idade, e porque a omissão do linfonodo sentinela é muito baixa aqui nos Estados Unidos, mesmo hoje com os dados já aí há quase mais de 15, 20 anos, né? Então, entretanto, eu acho que realmente a gente tem que fazer uma pergunta mais global, ou seja, como que essa garantia é construída e como que o pagamento é feito em um país específico. Isso leva àquela questão de atenção à saúde baseada em valor, que é uma questão muito mais alta, né, mais importante na atenção à saúde, na política, né? Então, gostei do seu ponto, queria acrescentar isso. Doutor Rodrigo, gostaria de fazer suas considerações? Primeiramente, agradecer o convite pela comissão organizadora. O que me chama a atenção, como oncologista clínico, na omissão, né, do estudo da axila, essa questão da dificuldade que a gente tem do acesso aqui no Brasil, e deve ser assim em outros países, dos testes genômicos. Então, uma parcela pequena, eu diria, dos nossos pacientes que vai conseguir arcar com o custo do Oncotype DX ou Mamaprint. Então, pedir também para os colegas mastologistas reforçar, né, a importância dos casos serem discutidos no tumobot, porque se o colega mastologista resolve omitir, né, o estudo da biópsia do linfonodo sentinela, ele vai chegar para o oncologista e vai ter que estar combinado se vai pedir ou não o teste genômico, né? E, de fato, eu fico inseguro, sabendo que cerca de 10% dos pacientes vão ter axila positiva, uma paciente com menos de 60 anos, com axila positiva, sem essa informação do teste genômico, se a gente poderia estar deixando de fazer um tratamento ótimo para ela com a quimioterapia. Mas eu queria perguntar aos nossos palestrantes a respeito da questão da multicentricidade e multifocalidade e do KI67, se vocês levariam isso em consideração também para a omissão da biópsia do linfonodo sentinela. Sim, novamente agradeço aí os comentários. O primeiro que o senhor levantou, doença unifocal versus doença multifocal. Vimos na atualização das diretrizes do ASCO, e a Clara Park estava até me perguntando, na preparação das diretrizes da ASCO, qual que é o consenso para esses pacientes com pequenas doenças focais no ensaio CIMA, porque o protocolo de CIMA permite pacientes com doenças multifocais, mas a taxa, como esperado, era muito baixa, abaixo de 5%. Então, nós temos que dizer que nós não temos dados suficientes ainda, mas se você observar as diretrizes alemãs, não há critério de exclusão com relação à doença multifocal. Então, se você tem pacientes com 68 anos de idade, com doença multifocal, 1 centímetro, 1,5 centímetro em diâmetro, nós discutiríamos isso, a biópsia do linfonodo sentinela, mas se você consultar as diretrizes, é um critério de exclusão. Segundo ponto, o KI67 é muito importante, nós já discutimos isso durante a elaboração das diretrizes alemãs, a sua atualização, e nós fizemos também algumas análises adicionais utilizando a coorte do enzima, população do estudo enzima, e não houve diferença. Então, se você observar aí a paciente com 45 anos, utilizando o QI, a KI 67 abaixo de 20%, e há também aqueles KI 67 alto, ou seja, 20% ou até mais alto, e não houve diferença. No primeiro, aqueles subgrupos abaixo de 1,0 vão para a cirurgia, porque nós simplesmente decidimos lá na Alemanha como usar esses critérios, mas estamos usando
dentro do possível, usamos a alta classificação tumoral, mas esse subgrupo foi muito baixo. Mas não estamos usando o sistema TNS. Está muito cedo ainda para falar sobre esse comentário nas diretrizes. O KI 67 não é usado como critério específico de inclusão ou exclusão. E com relação à nossa própria instituição, nós patologistas não rotineiramente relatam o KI 67. Reconhecemos que isso já é testado rotineiramente em algumas instituições, mas nós saímos disso por várias razões. A primeira delas, eu diria, a razão primária é que tem muita variabilidade, como o senhor mesmo sabe, entre os patologistas, como o KI 67 é interpretado e como ele é laudado. Essa é uma das principais razões pelas quais nós paramos de usar o KI 67 de forma mais rotineira, como grau e característica tumoral. Agora, com relação ao seu comentário anterior sobre o uso limitado de avaliação genômica de oncotipo no Brasil, eu fiquei muito interessada em ver uma publicação recente no JCO, Oncologia Global. Foi essa semana que foi publicado um artigo do Brasil avaliando aí o impacto econômico do teste genômico para câncer de mama em estágio inicial numa coorte brasileira e como economicamente você economiza dinheiro usando o teste genético porque você está administrando quimioterapia menos rotineiramente, você é mais seletivo no uso da quimioterapia. Então, no geral, houve uma economia de custo. Então, fiquei interessada para ver que tipo de mudança isso aconteceu aí no seu ambiente com relação ao exame genômico para câncer de mama em estágio inicial. Muito bom. Doutor Alexandre Alvim, queria escutar suas considerações. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e agradecer ao Dr. Heimer e à doutora Clara pelas brilhantes publicações e aulas apresentadas aqui. Dr. Heimer, é muito satisfatório ver um trabalho de avaliação de linfonodo sentinela, diferentemente dos demais, né, que de escalonamento de terapia do axilar, e a preocupação em você ter uma radioterapia tão bem detalhada, né? Então, no ensino, a gente conseguiu realmente chegar a um estudo dosimétrico de quanto dose estava chegando na axila desses pacientes de maneira não intencional, né? E isso nos deixa um pouco mais seguros de reproduzir o trabalho. Uma questão que vem incomodando um pouco na prática são os pacientes que você faz uma biópsia e você vê como um carcinoma ductal, um ultrassom muito bem feito, com lesão menor do que 2 centímetros, mas no anátome patológico vê um carcinoma misto, às vezes com histologia micropapilar associada ao lobular, né? E são histologias muito pouco representadas nesses estudos, né? E o próprio guideline da ASCO tem recomendado a implementação desses protocolos apenas para histologia ductal. Como vocês têm interpretado isso? Vocês têm levado o paciente de volta para a mesa ou segue o jogo, leva para o board, discute, dependendo da cidade da paciente, segue com radioterapia axilar? Seria um furo de protocolo em relação em cima, né, que não permitia isso, mas como vocês têm feito na prática? Thank you again. Muito obrigado novamente. Um ponto muito importante com relação à doença lobular invasiva tem que ser usado como critério de exclusão, sim ou não. E eu acho que, sim, eu mencionei que as diretrizes da ASCO têm critérios para isso. Houve um progresso sobre isso para carcinoma ductal in situ. Nós discutimos isso também nas diretrizes alemãs, na sua atualização recente. E se você observar o primeiro ensaio clínico publicado, é um número muito alto, de 17% das pacientes com doença lobular invasiva. Um número não é pequeno e a gente consegue ver uma maior desvantagem nesse subgrupo. A taxa para os pacientes com lobular invasiva é abaixo de 10%, acho que 8,7%, alguma coisa assim. Então, realmente, nós temos dados limitados, mas no momento nós não temos nenhum sinal de ser desvantajoso evitar a biópsia do linfonodo sentinela. Nós já fizemos mais análises na população do estudo em cima,
e também analisamos os últimos estudos que foram até publicados algumas semanas atrás e avaliamos qual é o papel da macrometástase na coorte de doença lobular invasiva. E eu já mostrei aqui na minha apresentação anteriormente que a taxa de macrometástases no estudo enzima alemão foi de 11,5%. E se observarmos o subgrupo com doença lobular invasiva, a taxa de macrometástases é de 13,5%, ou seja, um pouquinho mais alto. Eu presumo que uma diferença significativa por causa do alto número de casos, mas no momento nós não sabemos se esse número menor ou maior de macrometástases na doença lobular é traduzível ou esteja associada à sobrevida e em outras questões. E espero que a gente consiga ver os dados aí do grupo holandês no próximo encontro em Santo Antônio, em dezembro. E aí, após a publicação desse desfecho desse estudo da Holanda, nós vamos nos reunir e analisar isso usando o SAUND, o CIMA e o ensaio OG, e esperamos conseguir obter mais dados para todos os subgrupos, ou seja, mais dados para os grupos de pacientes abaixo de 50 anos, mais dados para pacientes com doença lobular invasiva. Esperamos também mais dados para pacientes com com grau tumoral mais alto. Essa vai ser uma grande oportunidade para tal meta-análise. E, finalmente, Coneto aqui comenta a sua primeira frase com relação à radioterapia pós-operatória. Eu o convido, nós vamos apresentar dados de radioterapia para a primeira randomização em cima no próximo congresso lá de Santo Antônio, como apresentação oral, e lá o senhor vai ver os detalhes da radioterapia para a coorte, para a primeira aleatorização feita para os primeiros quase 5 mil pacientes. E vamos ter os resultados comparando esses níveis junto com o que foi apresentado no estudo. Acrescentando a esses comentários, eu acho que uma das razões pelas quais nós incluímos carcinoma lobular invasivo nas diretrizes, não apenas com a representatividade das pacientes no estudo, como o Dr. Emer acabou de falar, mas as potenciais diferenças em análise de subgrupo que parece estar pendente, mas outra coisa que nos deu uma ideia é esse fenômeno que mesmo com a imagem não parecendo mostrar qualquer envolvimento de linfonodo axilar, em caso de carcinoma lobular invasivo, nós todos sabemos que há casos de doença linfonodal oculta a imagem, e isso pode ser encontrado no câncer lobular. É uma quantidade muito imprevisível, mesmo com radiografia, ultrassom e ressonância. Essa é uma das razões pelas quais aqui no lado errado, o lado conservador da diretriz, e por isso nós não incluímos explicitamente a histologia lobular e não lobular, estadiando com entidades mais conhecidas, que é o carcinoma ductal invasivo. Muito bom. Doutora Cristiana, queria ouvi-la também agora com suas considerações. Patologista sempre fica por último, mas eu acho que é tão importante a gente ouvir os colegas primeiro, né? Parabenizo essa mesa, uma mesa interdisciplinar, assim, eu estou aprendendo muito com vocês e tenho algumas dúvidas em relação à patologia. Eu vi que no trabalho, né, no INSEMA, tem patologista envolvido no grupo, eu acho que isso é importantíssimo, sempre ouvir todas as áreas, né, as recomendações, as sugestões, e eu ia falar também sobre o micropapilar invasivo, que o Alexandre perguntou, que é um dos carcinomas que mais tem metástase axilar pela invasão vascular linfática, né, se vocês reavaliaram aqueles casos, 1% que teve recorrência axilar, retrospectivamente, se tinha alguma alteração específica nesses casos que na época não foi avaliado, ou seria importante a gente voltar e reavaliar, e se as avaliações que o patologista traz no laudo patológico da avaliação da peça, além do tipo histológico, do grau,
a gente avalia se existe invasão vascular linfática, que aumentaria o risco de metástase axilar, ou o próprio TIOS, né, que tumores que têm TIOS elevado, como o medular, por exemplo, que é um triplo negativo, grau 3, geralmente não apresenta metástase axilar. Então, eu queria ouvir de vocês, né, essa importância do nosso relato no laudo, se isso levaria em consideração para a definição de biópsia ou não de linfonodo axilar. Obrigada. Yes, thank you for these important comments. Sim, muito obrigado pelos seus comentários. Infelizmente, nós não temos análises com relação a subtipos patológicos avaliando os eventos axilares. Nós não temos esses dados atualmente, mas é um ponto interessante, sim. A senhora está certíssima, é importante discutir isso em uma equipe multidisciplinar. Felizmente, nós temos uma equipe multidisciplinar no Instituto de Patologia, na nossa universidade, e no futuro planejamos analisar isso ainda mais. Com relação ao TEUTS, um ponto muito importante que a senhora levantou, porque na Alemanha nós estamos usando esse marcador cada vez mais na prática diária. Então, e essa informação adicional, principalmente no caso de mama triplo negativo, nós podemos usar isso em outros tipos também. E nós temos que planejar fazer a tradução desse projeto utilizando os dados do enzima. Nós temos amostras de sangue, etc. E esperamos conseguir fazer essas análises aí relacionadas a esse comentário da senhora. E para acrescentar esse comentário sobre invasão linfovascular, eu acho que esse é um ponto muito importante. LTIs é um fator conhecidamente associado a metástase linfonodo sentinela, como o senhor mencionou. Agora, tanto no ensaio sound e em cima, o LVI, estando presente ou não, não foi coletado como item de dado durante o estudo inicial. Então, nós não sabemos se o LVI esteve associado a taxas mais altas de metástase linfonodo sentinela nas pacientes passando por biópsia de linfonodo sentinela, por exemplo. Nem pacientes foram excluídas com base na presença de LVI em nenhum dos estudos, porque isso não foi um item de dado que foi coletado. Então, nas diretrizes de linfonodo sentinela do ASCO, nós não fizemos nenhum comentário sobre invasão vascular, mas na nossa própria instituição, de acordo com os padrões de diretriz da nossa instituição, nós excluímos aquelas pacientes que têm presença de invasão linfovascular, LVI, na biópsia de linfonodo sentinela para sua omissão. Então, pacientes com infiltração vascular presente no espécime da biópsia, ainda fazemos biópsia de linfonodo sentinela, mesmo se o tamanho do tumor for abaixo de 2 centímetros, por exemplo, por causa do fato de que existe uma maior possibilidade de encontrar metástases ocultas, e sabemos o significado disso. Agora, outra coisa com relação ao grau tumoral, nós sabemos, e esse é uma dos primeiros casos nos quais discutimos isso na nossa própria instituição, é que em mais ou menos 20% do nosso dado institucional, da avaliação dos nossos dados, o grau tumoral pode mudar de 2 para 3, ou pode até cair de 3 para 2, como você sabe. Então, o que a gente faz se o caso aumentar a partir da biópsia para 3, no laudo da patologia? Na nossa prática institucional, esses são casos que realmente são explicitamente discutidos no nosso Tumor Board multidisciplinar, porque é difícil dizer que todo mundo que passa para grau 3 agora vai ter que passar pela biópsia do linfonodo sentinela, porque há muitas nuances com relação à viabilidade até de fazer essa biópsia de forma tardia, principalmente se já estava num quadrante mais próximo da axila. Será que a gente não consegue mapear o linfonotom? São coisas que são discutidas caso a caso e discutido no nosso board multidisciplinar para chegar ao plano final de tratamento.
Nós temos alguns minutinhos. Eu queria abrir, caso alguém tenha uma segunda pergunta ou algum comentário para fazer para os nossos apresentadores. Renata, eu tenho só um comentário aqui a respeito do que a Clara, a doutora, ela comentou da fonte pagadora. Infelizmente, aqui as nossas fontes pagadoras não conseguem entender, do ponto de vista de farmacoeconomia, que é mais fácil eles disporem de um teste genômico do que fazer paciente submeter a uma quimioterapia desnecessária. Além do custo alto da quimioterapia e, né, dos tratamentos adjuvantes, ainda existe a questão do paciente, né? E até hoje, se não me engano, somente uma única fonte pagadora, um único seguro-saúde, que já reconheceu a importância e, sob os critérios que ele adotou, ele paga o teste genômico, o Oncotype DX ou o MammaPrint. Nenhuma outra fonte paga. Então, a gente tem muita dificuldade, como o Rodrigo já apontou aqui, é muita dificuldade realmente para fazer, e com certeza no Brasil nós fazemos mais quimioterapia do que seria necessário. Eu posso fazer um comentário? Na verdade, o que a gente vê é que sempre a gente precisa dessa abordagem multidisciplinar para poder determinar o melhor caminho a ser seguido ali por cada paciente. Ainda mais no nosso cenário aqui, como o doutor Cristóvão falou, que a gente não tem acesso fácil ao Oncotype, ao MammaPrint. Então, a gente precisa muito da patologia, né, da anatomia patológica, para nos ajudar aí nessa decisão toda a ser tomada. É muito interessante saber que algumas dúvidas elas são semelhantes, apesar de todo o recurso, né? Apesar desses testes e de tudo, ainda são casos desafiadores em qualquer cenário que a gente esteja. Mais alguma consideração para quem está aqui de debatedor na mesa? Pode falar, por favor, doutora Cristiana. Só para complementar, né, sobre o KM7, que no Brasil a gente usa exageradamente o KM7, realmente sem uma indicação tão importante e um resultado que às vezes a gente não consegue uma concordância nos avaliadores, né? Geralmente não consegue. Então, aqui, o fato de a gente não ter tanto acesso ao Oncotype DX, ele é usado muito para os receptores hormonais positivos, para se definir melhor, né, qual é o índice proliferativo, se faz ou não quimioterapia. Realmente, nos tumores triplo negativos e HER2 positivos, não existe indicação de realizar o KM7, porque ele já tem indicação de quimioterapia, e isso não vai alterar em nada a definição de terapêutica desses pacientes. E um comentário sobre o carcinoma lobular invasivo é que ele é um carcinoma que às vezes é pequeno, é de baixo grau, mas tende a ser multifocal e bilateral. A gente tem que levar isso em consideração, nem sempre ele é detectado na imagem facilmente, né? É uma dificuldade diagnóstica, e ele dá metástases axilares, é uma das principais causas das biópsias de linfonodo axilar falso negativas, né? Às vezes a gente precisa fazer o uso de imunistoquímica para tentar detectar a metástase, e ele tem uma evolução mais tardia. Então, talvez 5 anos de acompanhamento para um carcinoma lobular invasivo seja pouco tempo, realmente. Então, minha curiosidade é ver se esse trabalho vai ter continuidade e a gente vai conseguir ver ao longo dos anos, com 10 anos ou mais, qual que vai ser o desfecho. Eu só queria completar que é muito importante a gente ter, participando, uma patologista muito experiente, né? Estou aqui com o doutor Cristiano, mas a gente está confiando muito na análise do patologista para tomar essas decisões, e nem sempre o exame é feito por patologia com experiência em patologia mamária. Então, é importante pedir a revisão de lâmina sempre que necessário. Dr. Rimmer e doutora Clara Park, vocês por acaso têm alguma consideração final a ser feita antes da gente encerrar a mesa? Thank you very much for this interesting discussion. Muito obrigado pela discussão tão interessante, pelo debate, e nós aprendemos muito. Tem muitas questões ainda em aberto após a publicação dos ensaios da Sound em cima. Espero obter mais dados aí
desses ensaios clínicos, como o ensaio holandês, o ensaio brasileiro, aquele da Coreia também. E eu acho que é muito importante discutir a omissão da biópsia do linfonodo sentinela nessa abordagem. Como a Clara Park falou, é muito importante antes de tomar uma decisão final com relação à cirurgia conservadora da mama. Então, nós temos que saber, fazemos a biópsia do linfonodo sentinela ou não? E temos que discutir isso antes ou não? Ou só um tumor board pós-operatório com relação ao tratamento pós-operatório. Muito obrigado, então, pelo convite e por essa bela discussão. Muito obrigado. Eu não tenho muito para acrescentar, não. Obrigado. Para finalizar a mesa, então, eu novamente So, agradeço ending, thank you very much imensamente, esses trabalhos super for these importantes studies, very important, de vocês. Isso developed by realmente you. faz muita diferença na nossa This prática makes a lot of clínica. difference in our E eu clinical vou encerrar a mesa, practice, tá? and we'll Com we end the panel. excelente. It was Boa tarde a excellent. todos. Good afternoon, everyone.